irei falar sobre como funcionava o sistema escravista em uma parte da África, antes mesmo da chegada dos europeus ao continente, e como este sistema influenciou o desenvolvimento do comércio transatlântico de escravizados. A partir do século XVI, os historiadores denominavam as regiões africanas que tiveram relações comerciais com os europeus. A partir do século XV, como a África Ocidental, a África Centro-Ocidental e a África Oriental. Irei falar sobre dois territórios específicos: a África Centro-Ocidental, de onde se originou a maior parte dos escravizados em direção ao Brasil, e a África Ocidental. Na África Centro-Ocidental, entre os diversos povos que lá habitavam no período ainda anterior à chegada dos europeus, era comum transformar os prisioneiros de guerra em escravos. Nesse período, essa região do continente africano estava dividida em reinos, cidades e aldeias, que se mantinham por meio de um sistema de linhagem e aliança. As guerras eram frequentes, motivadas por diversas razões. Os sistemas de aliança sustentava as diferenças, as rivalidades e as proximidades políticas entre os reinos africanos. A transformação de prisioneiros de guerra em cativo não distinguia o gênero, nem a faixa etária do escravizado, porque dominava-se o grupo inteiro, como, por exemplo, uma aldeia, inclusive crianças e mulheres, que passavam a entregar à sociedade dominadora. Bom, agora depois de vocês verem a parte da escravidão na África, no caso o primeiro tópico, agora eu vou falar sobre um dos casos, no caso tópico, que foi relevante até um pouquinho, não só nessa época, mas em todas, como por exemplo no Egito Antigo também, não foi só nessa época, né? Então eu vou falar aqui um pouco sobre o comércio de pessoas, ou o tráfico de pessoas. Tipo, ele é caracterizado pelo recrutamento, transporte e transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso de força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito de exploração. Então, geralmente, como comércio de pessoas, geralmente não chamam de comércio de pessoas. Eu acho que geralmente falam trabalho escravo, outros nomes. Tipo, hoje em dia já é meio proibido. Essa definição que eu encontrei aqui na internet, ela encontra-se no protocolo relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, complementar a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, conhecida também como Convenção de Palermo. E acho que, de acordo assim com o que vocês viram aí na escravidão na África, acho que hoje em dia, obviamente, é extremamente proibido fazer trabalho escravo, mesmo não, dependendo de pessoa, etnia, é extremamente proibido, porque é desumano fazer isso, né? Obviamente. Bom, agora, antes de terminar, eu quero mostrar um exemplo, que é uma foto que vai estar aparecendo aí provavelmente para vocês. Tomara que não tenha nenhum erro, né? Que eu já estou gravando aqui antes. Mas, de acordo com o que vocês estão vendo, na maioria dos casos, as pessoas que faziam trabalho escravo, no caso que trabalhavam,
eram pessoas de pele negra, né? Os negros, os escravos, nem sempre eles eram negros, né? Tem casos como o Egito Antigo, novamente eu vou falar que eles faziam acho que, se eu não me engano, o povo hebreu de escravo, e eles não tinham muita pele negra. Tomara que a Record não esteja me passando fake news, né? Bom, então tá aí essa imagem em exemplo, e eu quero que vocês analisem e vejam assim e reflitam assim na mente de vocês, e o que essas pessoas estão fazendo e o que deveria ser feito para não ter mais, para não mais acontecer isso até hoje em dia. O colonialismo europeu ocorreu pela necessidade de metais preciosos, cereais e especiarias. Impulsionou os portugueses a tentar alcançar as Índias por via marítima. Para isso era necessário contornar a costa africana. A tomada de Ceuta em 1415 foi o marco inicial. O Cabo Bojador foi vencido em 1434. O Forte de São Jorge da Mina, entreposto de ouro e escravos, foi construído em 1482. Já o Cabo de Boa Esperança, na extremidade sul do continente, foi alcançado em 1488. E finalmente Vasco da Gama conseguiu em 1498 chegar às Índias. No século XVI, a África Ocidental passou para a órbita do capitalismo europeu, que estava em franca expansão. Por um lado, os africanos exportavam materiais-primos, mão de obra, escravos e metais preciosos. Por outro lado, consumiam manufaturas europeias. Até a metade do século XIX, o controle político europeu do continente era mínimo, reduzindo-se a pequenos esclaves, território cuja fronteira geográfica estão totalmente localizadas dentro de outro território, como objetos comerciais. Contudo, havia algumas exceções. Os portugueses ocupavam a costa da Angola e parte de Moçambique. Os holandeses fundaram a colônia do Cabo em 1652 e os britânicos fundaram Freetown, Serra Leoa, para abrigar escravos libertos. No século XIX, surgiram novos fatores de transformação na história do continente, que tinham como base o desejo do país europeu de levar seu comércio para a África e assim intervir na vida social e econômica das populações locais. As economias europeias mais desenvolvidas e industrializadas necessitavam de novos mercados, consumidores. Isso impulsionou a colonização, uma vez que as colônias representavam pontos estratégicos nesse sentido. Para que o comércio fosse instituído, os europeus precisavam conhecer melhor a população e os recursos do interior do continente, acabar com o tráfico negreiro e estabelecer exportações africanas de determinados produtos. Os missionários tinham um papel importante nessa tarefa, uma vez que, por meio de tentativas de imposição da maneira cristã de viver aos nativos, abriam espaços também para a assimilação do conceito de consumo europeu e ajudavam na compensação das atividades locais. As novas relações comerciais estimulavam as trocas de produtos que já havia no continente, mas não criavam novas habilidades econômicas. Representavam apenas o aumento do comércio instituído na época do tráfico negreiro, configurando a permanência de sistemas políticos, da rede de rotas comerciais, das relações sociais e econômicas e do sentido de produção agrícola pré-existentes. Assim, no início do século XIX, as tradições herdadas do século anterior tiveram muito mais importância que as mudanças vindas da nova instalação europeia, e só passaram a exercer maior influência nos períodos seguintes. O termo imperialismo é utilizado para referir-se às práticas de política em uma nação que buscava se promover uma expansão territorial, econômica e cultural sobre outra nação. A utilização da palavra imperialismo pode ocorrer em contextos atuais, como por exemplo quando um país resolve intervir militarmente no outro. O termo imperialismo também é muito utilizado para fazer referência ao processo de colonização da África, Ásia e Oceânia, que se iniciou na segunda metade do século XIX. Esse processo também é conhecido entre os historiadores como neocolonialismo. Durante o neocolonialismo, segundo o seu historiador Eric Hobsbawm, cerca de 25% das terras do planeta foram ocupadas por alguma potência imperialista. Eric Hobsbawm também
Isso simplificava, por meio de dados estáticos, a dimensão da expansão territorial imperialista na época. As seguintes potências imperialistas tiveram um aumento significativo no tamanho de seus territórios. Isso foi motivado pela dominação e a criação de colônias. O imperialismo e a partilha da África. De 1880 a 1914, os territórios da África foram divididos entre as principais potências europeias, notadamente a Grã-Bretanha e a França. A partilha do continente africano decorreu dos ascensos para o crescimento econômico dos países que haviam se industrializado no século. Também há outras questões que podem explicar a expansão imperialista, como a crescente influência europeia na África, os defensores da teoria da dimensão africana. Diversas teorias foram atualizadas para justificar a ação imperialista da África, entre elas o Darwinismo social e o cristianismo evangélico, todas atreladas a um imaginário coletivo baseado na crença em uma superioridade racial de cultura europeia, de acordo com o Darwin. Em relação ao grande número de conflitos, aproveitando-se da situação, os países europeus assinavam tratados de proteção com determinados povos que, por sua vez, eram trapaceados. A disputa por territórios. O norte da África esteve ligado ao ocidente desde a antiguidade, tanto que uma ampla região fizeram parte do Império Romano. Após ter ficado sob o domínio bizantino e árabe, a África setentrional passou para o domínio do Império Otomano. A decadência turca levou os ingleses e franceses a disputar a região. Napoleão Bonaparte invadiu o Egito em 1798, mas os britânicos logo voltaram a exercer influência sobre o governo egípcio. No começo do século XIX, alguns países europeus procuraram exercer influência comercial e política nas costas norte da África. Os espanhóis mantinham encantos na região. Os franceses e depois os italianos tinham ambições pelas áreas mediterrâneas do continente. Desde a segunda metade do século XVIII, os países europeus deram início a um processo de neocolonização com a ocupação dos continentes africanos e asiáticos. Esse processo neocolonialista desenvolveu-se a partir dos interesses das nações europeias, que buscavam implantar uma intensa exploração econômica sobre suas colônias. Na África, esse processo de ocupação dos europeus encontrou grande resistência em todo o continente. Durante o século XVIII, a Europa passou por inúmeras transformações que resultaram em grandes avanços tecnológicos. Houve um grande crescimento na capacidade industrial europeia, que foi resultado da utilização de novas fontes de energia. O crescimento tecnológico também trouxe melhorias no meio de comunicação, meios de transporte e etc. Isso ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. O avanço tecnológico e industrial desse período são dois fatores que ajudam a entender o desenvolvimento do capitalismo, para dar suporte ao crescimento industrial. As nações industrializadas da Europa precisavam de novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores para suas mercadorias. Assim foi iniciada uma verdadeira corrida entre as nações europeias pela ocupação do continente africano. Essa ocupação foi justificada por meio de um discurso civilizatório. Porém, esse discurso tinha como objetivo mascarar os interesses puramente econômicos. A apropriação do continente africano foi consolidada durante a Conferência de Berlim, organizada entre 1884 e 1885.
Os movimentos de resistência foram organizados tanto por povos que possuíam um Estado organizado e centralizado quanto por aqueles que não possuíam. A vitória dos europeus sobre esse movimento de resistência aconteceu em decorrência de sua vantagem tecnológica, sobretudo em relação a armas e meios de comunicação. Apesar disso, considera-se que o movimento de ocupação dos países europeus ocorreu de forma desorganizada. Escravidão doméstica. Na África teve um grande salto por conta do comércio com os árabes, e os europeus principalmente. Entretanto, antes disso, a forma de escravidão mais tradicional que existia no continente africano era a doméstica, na qual o escravizado era utilizado em trabalhos simples, como cultivo de terra. Na escravidão doméstica, os dois principais grupos escravizados eram as mulheres e as crianças. As primeiras por se rebelarem menos, e por garantirem a continuidade da linhagem pela reprodução, e a segunda por sua maior facilidade em serem assimiladas. A reprodução e a assimilação dos escravos eram importantes nessa modalidade de escravidão, porque as mulheres escravizadas se tornavam concubinas de seus senhores, e os filhos delas eram integrados à comunidade. Isso significa que nascia ou nasceram livres e garantiam a continuidade da linhagem do povo. Existiam outras maneiras de obtenção de escravos, como pela punição de delitos considerados graves, como roubo ou adultério. Essa sentença se tornou mais comum somente depois do estabelecimento do tráfico negreiro na costa da África. Como vocês podem ver, em mais um dia normal, dois negros trabalhando. Isso seria na antiguidade, tempo de escravidão, onde ele arrancava o mato e os brancos batiam neles com chicotes para eles trabalharem mais. Quando não eram obedientes, mesmo com fome e com sede, eles trabalhavam alguns até doentes, passavam mal. Novamente estamos apresentando você. Ei, bora! Tá trabalhando muito pouco, vou lhe vender, bora! Não, pecado! 100 euros por aí. 100 euros. Eu acho que outra pessoa já pode dar mais. Calma, fica aqui parado. Eu sou 200. Vendido. Não, pode pegar, vai! Pegado!